Há vozes que passam, há vozes que ficam e há vozes que precisam de lugar. Aqui abre-se espaço para falar, para ouvir. Podcast Vozes com Lugar, onde cada conversa conta. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vozes com Lugar. A música e a escrita acompanham-nos nos momentos mais marcantes da vida. São voz, resistência, memória e identidade. Neste episódio falamos da arte enquanto expressão social e cultural, com a presença de Vítor Afonso no encontro entre palavras, sons e emoções. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu. Obrigado, Vítor. Obrigado, Daniel. Connosco. Portanto, se faz parte do projeto então do CLDS também com a Ensi Guarda, aqui uma parceria. E a minha primeira provocação, se posso assim dizer, é que nós, na verdade, ou eu, na verdade, falando agora por mim, com quem é que estamos a falar? É com o Vítor, o programador, o doutorando, o criador, portanto, o DJ também podia ser, o músico, podemos falar o educador também, nesse mundo, portanto, porque a cultura e a arte, a música, a escrita é cultura, é arte. Com quem é que hoje vamos aqui falar? Qual é que é o alter ego? E na verdade, se posso assim dizer, como... Sim, bom, antes de mais, muito obrigado pelo amável convite. Não, eu sou um bocadinho nisso tudo, a verdade, o meu percurso profissional e artístico e criativo e educacional, porque a minha base como formador ou de formação é de professor, e efetivamente passei por várias fases da minha vida em que passei por todas essas experiências e acabo por estar aqui num misto dessas encarnações, digamos assim, mistas, mas resumidamente eu fui um professor de educação musical durante 5 anos, dei aulas nas escolas públicas, fui músico desde a minha adolescência em bandas e depois criei um bocadinho aquele projeto de música eletrónica comigo, depois posso falar um bocadinho mais, e profissionalmente desde o ano 2001 que estou a trabalhar na Câmara Municipal da Guarda. Fui convidado na altura pelo Marco Rodrigues e Virgílio Bento, vereador da Cultura, para assumir a coordenação da Mediateca 8º Centenário, que se calhar ainda se deve lembrar, na Praça Velha, que foi um equipamento bastante inovador na cidade da Guarda, com computadores ligados à internet, música, programação, atividades para escolas, etc. E desde 2005 à presente data, continuo a trabalhar no Teatro Municipal da Guarda, não só no Serviço Educativo de Mediação de Públicos, mas também na programação. Agora já não estou atualmente na programação. E, paralelamente, tenho sido uma pessoa que sempre se interessou desde a minha adolescência e juventude pelas questões da arte, da cultura, não só como criador, mas também como, digamos, crítico, aqui entre aspas, não profissionalmente. Criei um blog durante 7 anos em que escrevi mais de 3.000 artigos e escrevi desde a minha juventude para jornais, sites, revistas de especialidade, entrevistei imensos músicos, escritores, também já fui dezenas de vezes entrevistado. E por último, como disse bem, estou nesta fase agora de doutoramento, também na área das artes, no caso Media Artes, na Universidade da Beira Interior. Estou a desenvolver uma tese original sobre cinema e a relação entre cinema, música e narrativa e imagem. E de um cineasta com quem estive, não estive com o cineasta, estive com o músico que eu estudei este fim de semana em Lisboa e dei um concerto em Lisboa. E, portanto, é um misto de tudo isso. Portanto, no fundo, dizer que é sempre um gosto falar sobre arte, cultura e educação, como é que estas 3 variáveis, estas 3 componentes se podem entrelaçar para que a sociedade seja uma sociedade mais equilibrada, mais consciente de si própria, mais consciente das suas potencialidades, para possamos ter uma sociedade mais livre e mais democrática. Mas, por exemplo, como nós falamos com o Vítor Afonso, o criador, não falamos só com a personagem, se eu posso dizer, o cubículo, não é? Portanto, ou seja, o Vítor Afonso é muito mais, portanto, eu segui bastante tempo os blogs, portanto, porque era aí também que íamos ver muito de uma cultura, muitas vezes muito especializada, naturalmente, que nem está a acesso, quer dizer, pode estar a acesso atualmente, mas se calhar muito mais de autor, eventualmente, não é? Porque mais difícil de... E o Vítor, naquilo que escrevia no blog, e depois também foi para as redes sociais no Facebook,
era interessante porque, com uma escrita super inteligente também e erudita, se posso assim dizer, mas acessível a toda a gente, na minha opinião, na minha modesta opinião, qual é que é este Vítor então? O criador pode ser o Vítor Afonso, não tem Sim. Não há. Porque isto é mais direcionado só para a música, na verdade. Sim, não acho que haja aqui, o que eu encarno, não sou um Fernando Pessoa para ter heterónimos e personalidades artísticas diferentes. Eu percebo essa ligação, mas ao fim e ao cabo sou alguém que sempre se interessou pela arte, pela criatividade, pela criação e que pensou sobre ela, basicamente. Que chegou a esta relação com a música, com a escrita, teve alguém a influenciar? Não, curiosamente, há muitas das vezes o que acontece com pessoas que se interessam por estes temas é que têm um ambiente familiar que proporciona essa experiência. No meu caso não foi assim, os meus pais tiveram apenas a escola primária, mas sempre me impulsionaram, porque, resumidamente, eu estive em Paris, porque os meus pais eram imigrantes até aos 7 anos, e o primeiro contacto com a música que eu tive foi precisamente na escola primária, há muitos anos, nos anos 70, em que já naquela altura tinha aulas de expressão dramática, tinha aulas artísticas, disciplinas já integradas no currículo, muito mais cedo do que em Portugal. Eu lembro de ter aulas de expressão dramática, aulas de iniciação musical e plástica. E, portanto, tudo isso começou a gerar em mim um certo gosto pela arte e pela criatividade. E lembro-me de ir, a primeira experiência que eu tive, porque estamos a falar da música, mas o cinema também, e é muito caro, sou um cinéfilo há muitos anos, e sou apaixonado por cinema há muitos anos. Eu lembro de ir ao cinema com a escola a ver os êxitos da Disney, na altura. E também foi um fascínio entrar numa sala escura e ver, já recordo-me vagamente a Branca de Neve, Sete Anões, enfim, os clássicos da Disney. Bom, isto para dizer que depois, quando regressei para Portugal, já tinha 8 anos, vim diretamente para a Guarda, e comecei a ter aulas de guitarra aos 10, 11 anos, ainda na Gitana Musical. Gitana Musical, como sabem, é a loja musical número 1 em Portugal, e que tem uma longa tradição e formou imensos músicos, enfim. E comecei a ter aulas de música, comecei a relacionar-me com amigos que tinham também o mesmo gosto musical, formei uma banda com os meus 16 a 17 anos, que teve algum impacto no circuito mais underground e alternativo aqui na Guarda e mesmo em Portugal. E depois fui desenvolvendo o meu gosto e fazendo várias experiências, e o projeto Cúbico, como me referiu, a partir de 98, e que ainda no ano passado editei o meu último álbum, editei 5 álbuns, uma série de EPs, fiz imensas colaborações com outros músicos, também passei pela fase mais jazzística, mais de música improvisada, enfim, tenho bastante experiência ou seja, isto para dizer que eu gosto da música, gosto da criatividade, mas num plano muito heterodoxo, muito heterogéneo, muito diversificado e abrangente. Nunca me fixei apenas na música clássica, na música erudita, na música eletrónica, ou rock, ou o que fosse. Mesmo como programador tenho que ter essa sensibilidade muito abrangente, quando fui programador, para abranger, digamos, os vários públicos e ter um conhecimento bastante alargado das propostas artísticas muito diversificadas. E, portanto, foi assim que eu desenvolvi o meu gosto e depois a parte que estava a referir da reflexão com o blog, enfim, que hoje em dia a blogosfera está praticamente moribunda ou morta, mas na altura, foi em 2007 que eu criei o blog O Homem que Sabia Demasiado, que ainda está online. Quem quiser pesquisar no Google pode ir procurar as centenas ou milhares de publicações que eu fiz, e depois no Facebook também, e agradeço essa referência, porque efetivamente, ainda antes de se falar em influenciadores e youtubers, etc. Ia provocar a seguir. Eu nunca tive essa necessidade, nunca tive essa ambição. Apesar de ter uma costela de pedagogo, de educador, e isso é muito importante, porque fui professor, ainda hoje me considero professor, e mesmo no teatro dou, digamos, formações e oficinas, mas não foi com o intuito de querer influenciar os outros, foi no intuito que é uma coisa totalmente diferente, do gosto de partilhar o meu conhecimento e de partilhar o meu gosto cultural e artístico com outras pessoas que estavam do outro lado. Muitas vezes as outras pessoas
elogiavam o meu trabalho, como o Daniel disse, mas também estavam legitimamente discordavam. E isso e faz parte da discussão e da construção de um conhecimento para que todos possamos ter uma discussão fértil e profícua sobre o que é isto da criatividade, da cultura e o papel que ela tem na sociedade atual. E, portanto, foi nesse sentido que eu escrevi nas redes sociais e nos jornais. Tenho 2 dossiês extremamente grossos de ao longo de quase 30 anos a escrever crónicas e críticas, etc. Mas, como sabe, parei para me dedicar, já há quase um ano, para me dedicar ao doutoramento, que é outro foco que eu estou agora inclinado para estudar 2 áreas que me são muito caras, num bom sentido, que é o cinema e a música. A música e a escrita servem apenas para entreter ou ajudam-nos a perceber quem nós somos enquanto comunidade? Não servem apenas para entreter. A questão do entretenimento na cultura ou nas artes tem o seu papel, tem a sua função, e há escritores, há artistas que servem para entreter, mas há depois toda a outra camada de artistas e de criadores que têm uma outra profundidade e um outro olhar sobre o fenómeno artístico e cultural. Mesmo no domínio, na área da programação artística ou na função que um teatro, por exemplo, municipal deve ter, acho que é muito importante perceber dois domínios e 2 áreas que são complementares, mas distintas. Uma coisa é o entretenimento, que tem a sua eficácia e o seu papel como fenómeno para entreter, para satisfazer aquele momento específico, mas depois não deixa lastro. Ou seja, as pessoas vão para casa e não ficam a pensar no entretenimento que viram ou que ouviram. Outra coisa é a arte propriamente dita, projetos artísticos com outro tipo de profundidade, de pensamento, de capacidade de nos questionar e que depois de irmos para casa ficamos a pensar no impacto que essa obra artística teve em nós. E, portanto, quer a escrita, a literatura, estamos aqui rodeados de livros, quer qualquer outra forma de arte, a música, o cinema, a pintura, as artes plásticas, etc., tem a sua função primordial como agentes transformadores. Há uma frase de uma escritora célebre que dizia que a arte serve sobretudo para transformar e não para entreter, exatamente como estava a perguntar. Sofia Melbrenner Anderson dizia isso, mas muito antes dela já outros pensadores chamavam a atenção para a importância da arte como agente transformador. Desde o tempo de Aristóteles dizia isso, o Schopenhauer, o filósofo alemão, que dizia que precisamente a arte não serve apenas para entreter. Aliás, ele dizia outra coisa mais profunda: a arte serve para nos dar consolo perante a angústia e o sofrimento e a dor que a vida nos dava, porque ele era um filósofo pessimista. E eu acho muito, e muitos outros pensadores que podemos estar aqui a discutir, aliás, eu trouxe aqui um livro que eu aconselho vivamente, chama-se O Ato Criativo, um modo de ser, de um produtor chamado Rick Rubin, um produtor de música, mas que tem uma sensibilidade muito especial e que escreveu este livro, que é quase uma bíblia. É um livro com poucos anos de edição, que ele recolhe aqui uma série, e está escrita de uma forma muito acessível, como disse há pouco o Daniel, ou seja, eu sempre tive essa preocupação de escrever de uma forma não erudita, mas também não muito acessível, que esteja ali no meio termo, que as pessoas... É acessível, mas de certa forma, se não vem um mínimo de conhecimento, Claro. torna-se complexo. Sim, exatamente, sim. E o Rick Rubin escreve muito nesta dimensão. Ele foi produtor de discos dos U2, dos Metallica, Johnny Cash, Red Hot Chili Peppers, Public Enemy, Linkin Park, muitos outros, mas ele escreve aqui sobre e tem um pensamento muito, muito interessante sobre o papel da criatividade, e diz exatamente que todos nós, seres humanos, temos o condão e temos potencialidades criativas. É preciso saber desenvolvê-las e estarmos abertos aos estímulos para dizer algo ao mundo. Porque é que serve a arte e a criatividade? Se não para conhecermos a nós próprios melhor, nos relacionarmos com o mundo e dizermos algo de novo para o mundo. Mas não pode haver aqui um certo perigo, ou é um mito dizer que
quando nós queremos transformar, porque isso, e bem, que a cultura transforma, a verdadeira cultura, porque faz com que nós pensemos, para refletir sobre a vida, sobre o humanismo, e a arte. Eu acredito que a arte e a cultura traga isso, o lado humano das pessoas, e até numa altura em que vivemos está em déficit essa arte, por assim dizer, mas também querermos transformar as pessoas não será um pouco ousado no sentido, ou não haverá uma franja que diga que isto serve para, e peço desculpa a expressão, para minar o pensamento das pessoas, ou seja, vamos todos para a esquerda ou todos para a direita, portanto, ou seja, não haverá esse perigo de não sei se me estou a fazer entender. Não sei se essa pergunta tem a ver com conotações políticas ou ideológicas, mas eu nunca... Como é que nós fugimos a isso? Sim. Sim, há arte que está conotada com ideologias, com setores políticos mais à esquerda. Aliás, historicamente, sobretudo no século XX, sempre se tentou conotar a arte e os criadores, os artistas, com uma certa esquerda, e às vezes até uma esquerda radical. Mas eu nunca me interessei muito por essa questão. Há até agora, recentemente, curiosamente, foi há dias, o realizador alemão Wim Wenders criou um certo brouhaha no festival de cinema, não sei se foi em Veneza ou em Berlim, em que ele disse que a política não tem nada que se meter com o cinema e o cinema nada com a política, porque são coisas diferentes, e ele denegriu completamente a figura dos políticos, e que um cineasta, um realizador, é alguém que pensa com humanismo, com valores, e que não se deve misturar com a política. De certa forma... Isso é o ideal, não é? Exatamente, de certa forma... No fundo, a justiça, possivelmente. E temos justiça e arte do que a arte. Exatamente, uma coisa em cada lado. Esta ideia da transformação é no sentido humanista e não no sentido político ou ideológico, não entendo, ainda que a arte possa ter essa vertente, e tem. Pode haver aproveitamentos também. Sim, vou dar um exemplo. E pode haver grandes artistas que são conotados com uma facção ideológica e política que às vezes nem é melhor no sentido ideológico ou político. Uma das grandes realizadoras do século XX chama-se Leni Riefenstahl, ou era, e que era nem mais nem menos do que uma cineasta que, em plena ascensão do nazismo, era súbdita do Hitler e do Goebbels, e era a cineasta que fazia filmes de propaganda do nazismo. Fez 2 filmes, 2 documentários, no caso, chamada O Triunfo da Vontade e Olímpia, sobre os Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim, ou em Nuremberg, já não me recordo, acho que foi em Nuremberg, que esteticamente e artisticamente são 2 obras-primas, só que ela era conotada com o nazismo. E ela viveu até aos 100 anos, e toda a restante vida dela foi confrontada com esse problema, com essa questão moral, ética, de como é que uma artista tão genial como ela era, e que desenvolveu a linguagem do cinema, pôde estar alinhada com uma corrente ideológica tão, enfim, hoje em dia... A Amália também foi um pouco afusada. Sim, a Amália e muitos outros, e há escritores que eram claramente da extrema-direita, fascistas. Estou-me a lembrar do Ezra Pound, que era um poeta conotado com o fascismo, enfim, e que tinham, por exemplo, a Brigitte Bardot, uma atriz de cinema que morreu recentemente, era conotada com a extrema-direita, e ela defendeu ideias de extrema-direita francesa, no caso, e portanto, mas eu sempre achei que a arte se devia distanciar do posicionamento ideológico e político, sobretudo estas questões mais sensíveis, e fazer o seu papel. E o papel da arte e criatividade, e o Rick Rubin fala disto, é precisamente orientar o espírito humano para os valores essenciais de um homem, e de desenvolver a sua harmonia e a sua consciência e autoconsciência para uma maior fruição e para combater aquilo que Schopenhauer dizia, a dor e o sofrimento do mundo. Relativamente agora focando mais no Vítor, aquilo que compõe, aquilo que escreve, tem aquilo que eu vi era sempre muito mais internacional, portanto eu acho que o Vítor, e peço desculpa estar aqui a fazer este elogio, mas tenho que fazer, acho que não é que as cidades sejam pequenas para o Vítor, ou Portugal seja pequeno para o Vítor, mas o Vítor é uma pessoa internacional, honestamente, daquilo que escreve e daquilo que faz. Contudo, eu não consegui, ao longo daquilo que eu fui acompanhando nestes últimos tempos, e sempre acompanhei, mas sobre o território há pouca coisa. O Vítor fugiu muito sempre ao território, não quis
nada com o território de canções, apesar que faz aqui algumas menções, portanto tem um tema dedicado a um familiar seu, portanto, mas depois do território o Vítor sempre escapou para não ter aqui nenhuma conotação mais... Não, Ou calhou não ser essa... se eu percebo a intenção da pergunta e é legítima. Isto porque é importante, porque atualmente nós falamos muito da cultura, mas a cultura não passa muito, e eu que também estou ligado um pouco agora a esta parte cultural, e é importante que haja tanto o fado em Lisboa, ou em Coimbra, como aqui os reixos, portanto, ou coisa que vale, mas também precisamos de criar nova cultura também, não é? Portanto, como é que se cria esta nova cultura? Portanto, estamos a fugir muito aos territórios, é preciso falar sobre as pessoas, sobre o espaço. Sim. Como é que nós, o Vítor... Bom, eu como, voltando à questão do criador, do meu papel de criador, de músico, desde a adolescência, mas sobretudo com o Projeto Kubrick desde 98, que consegui efetivamente, sem grande esforço, a verdade é essa, mas com reconhecimento de outras pessoas e da comunicação social, do público, dentro de um nicho. Atenção, não sou nenhum Pedro Brunhosa, nem nada disso. Eu posso aqui dizer nicho, agora se me peço desculpa estar a interromper o linha tem sabido, mas tenho aqui várias coisas, que é Kubrick, um dos maiores geniais criadores da música em Portugal, portanto estamos a falar de vários... Sim. Que eu até tinha aqui só um bocadinho, já agora só... Órgãos de comunicação que falaram assim. Sim, já me órgãos falaram de várias coisas, comunicação do visionário. Aqui muito interessante, aqui alguém que chega do público, o João Bonifácio, por exemplo, que diz que é o cientista do som. Estou a ouvir coisas deste género, é uma coisa incrível. Portanto, um visionário tranquilo que faz eletrónica futurista a partir da Guarda. Lá está o que eu estava a dizer há bocado, não é? A partir da Guarda, como é que se parte É verdade. para Portugal, para o mundo, é uma coisa incrível. E o que é que falta para também falarmos sobre o território, não é? Sim, mas o interessante é mesmo isso, porque o João Bonifácio, quando fez essa entrevista, foi em 2005, quando editei o segundo álbum, ele é um jornalista, já não é, mas era um jornalista do Público, a referência do jornalismo em Portugal, e veio à Guarda, à cidade onde eu estou, não fui eu que fui a Lisboa, ele veio à Guarda para me entrevistar durante 2 dias. E estivemos, para além de convívio e de falarmos, veio à Guarda, ou seja, e ele, no título como citou, fala da Guarda. Eu nunca reneguei a Guarda, nunca reneguei as minhas raízes. É só dizer que, mas eu percebo o fundo dessa questão, que tem a ver como é que um artista, um criador como eu, acaba por ser também alguém que é reconhecido a nível nacional e até a nível internacional. E houve uma vez alguém que me perguntou, das muitas entrevistas que eu já dei, ou que dava na altura, quando editava os meus discos, como é que alguém, precisamente, na Guarda, que sempre foi, ainda hoje, infelizmente, é considerada uma cidade atrás dos barrocos, da província profunda, há sempre essa conotação negativa da interioridade, do peso ontológico de estarmos aqui atrás essa visão pejorativa que muitas pessoas do litoral têm da cidade da Guarda e da região do interior, enfim, mas isso daria asa para outra conversa. Como é que alguém aqui na Guarda, há 25 anos, ou há 30, quando comecei, fazia música tão sofisticada, tão moderna, que, não sou eu que te digo, era um jornalista que dizia, podia ser perfeitamente feita em Viena da Áustria, em Berlim ou em Nova Iorque. Exatamente. Porque não era habitual alguém fazer música como eu fazia ou faço, que é uma música mais disruptiva, mais experimental, mas ao mesmo tempo acessível também, mas ao mesmo tempo provocadora. Em 2001, repare, o Jornal Público e o Expresso, quando editei o meu primeiro disco, que é inclusivamente o mais experimental de todos, fui considerado o álbum revelação musical do ano, o que para mim foi um espanto total. E, portanto, isto e pôs a Guarda, digamos, no mapa, porque os jornalistas diziam que eu era da Guarda. Agora, eu não tinha, nem tenho conotações, digamos, eu sempre disse que eu era um artista, um criador universal, porque a minha música podia ser apreciada na Guarda, em Lisboa, em Nova Iorque ou em Tóquio, porque quem gostasse de ter experiências diferentes, auditivas, musicais, estéticas, podia ouvir a minha música, e hoje em dia com as redes sociais, qualquer parte do mundo. Eu tenho o meu Spotify, há pouco mais de 6 meses, pus toda a minha discografia no Spotify. Já agora, quem quiser pesquisar, está em Kubrick, Vítor Afonso. Estão lá os discos todos, os registros ao vivo, EPs, colaborações. E
E todos os meses tenho um relatório do Spotify e tenho ouvintes de toda a parte do mundo, da Europa, da Ásia, da América do Sul, e isso é interessante. Mas nunca teve assim vontade de criar algo que juntasse, apesar que há ali alguns instrumentos musicais como, peço desculpa, agora não sei o nome, tipo uma sanfona, não sei como é que chama aquilo. Não, é acordeão mesmo. Acordeão. Como é mais pequeno, precisava tinha algum nome específico. Não deixa de ter ali uma mistura, alguma raiz Sim. mais tradicional, mas de uma forma mais juntando aqui esta vertente mais contemporânea, não sei se posso assim chamar, e como disse, disruptiva, desafiadora para os nossos ouvidos, eventualmente, e para as pessoas, de provocação, mas também ao mesmo tempo ter aqui uma base tradicional. Sim, já percebi. Mas eu tenho um disco, curiosamente, o Américo Rodrigues, na altura, isso foi em 2002, salvo erro, desafiou-me a recriar as tradições da Guarda para fazer, digamos, uma banda sonora sobre aquilo que é o património imaterial, o material da Guarda. Eu fiz canções sobre a Morcela da Guarda, sobre a Sé Catedral. Esse disco está editado. No Spotify, Por acaso não sei se está no Spotify, curiosamente. Mas sim, mas é muito curioso. Mas isso foi editado em disco, em CD. O Museu da Guarda, o Paço da Cultura ou alguém no museu há de ter esse disco. Eu tenho um exemplar apenas. Depois é que nunca já trabalhei sobre a identidade e o património da cidade da Guarda e da região da Guarda. Já fiz bandas sonoras para companhias de teatro, para performances da Guarda, já tive trabalhos, digamos, comunitários e com muitos criadores da Guarda e nunca fugi a isso. Muitas vezes a arte também é resistência. Já sentiu necessidade de escrever ou compor para dizer algo que a sociedade não estava a dizer? Sim, eu lembro, por exemplo, no meu segundo álbum tenho temas que têm... a maior parte das minhas músicas eram quase sempre instrumentais, mas eu chamava a atenção para alguns temas através dos títulos. E tenho, por acaso, um título de uma música que se chama Alzheimer, porque quando estava a compor na altura, vi um documentário ou uma notícia sobre o impacto do Alzheimer, que eu ainda não tinha grande conhecimento há mais de 20 anos, e fiquei tão impactado com o problema sério que é a doença de Alzheimer, que pus o título à música Alzheimer. Lembro também que eu coloquei um título a uma música chamada Grozny, sobre o massacre de Grozny na altura na Sérvia, salvo erro, no final dos anos 90. E os meus títulos, se forem ver, os meus títulos têm muito a ver com questões de problemas ou humanitários ou sociais, ou políticos não tanto, e muita relação também com o cinema. Mas sim, foi de uma palavra que para mim é muito importante, resistência. E o Rick Rubin, aqui neste livro, fala muito sobre resistência, e outros pensadores do século XX falam muito da arte como mecanismo e linguagem de resistência. E se olharmos para os movimentos revolucionários ou de contra-poder, ou contra o sistema, contra a cultura dominante, muitas das vezes, aliás, para não irmos mais longe, não é? A canção de protesto do pré-25 de Abril foi uma arma, foi a música usada como linguagem de protesto e de rebelião. E a resistência através da arte é um mecanismo muito, muito importante. E ao longo da história da música, do cinema, houve movimentos artísticos ao longo do século XX, sobretudo movimentos de ruptura, disruptivos, revolucionários, contra poder, contra sistemas, desde o surrealismo ao futurismo, no início do século XX, não só na música, como no cinema, como na literatura, foram movimentos artísticos contra poder e de resistência. O futurismo foi
claramente contra a ascensão do fascismo que estava a acontecer na Itália, e tudo isto é muito importante. O Rick Rubin fala também da ideia da resistência e de usar a arte e a linguagem artística e o pensamento artístico como forma de resistência. O cineasta que eu estou a estudar no meu doutoramento tem muito a ver com isso. É um cineasta, um número um pouco conhecido, chamado Béla Tarr, que morreu agora em início de janeiro deste ano, que trabalhou muito com um argumentista e escritor que ganhou o Prémio Nobel da Literatura no ano passado, foi o último Prémio Nobel, chamado László Krásná-Orkai, e ambos os artistas, quer o cineasta, quer o escritor, são artistas de resistência, por vários motivos que levaria aqui algum tempo a explicar, mas tem a ver com isso. Estou a ouvir a fanhar, São artistas de resistência porque desafiam as normas e as convenções artísticas, cada um na sua área, um na área do cinema, da imagem e movimento, na estética audiovisual, o outro na parte da competente da literária e da escrita, por vários motivos. E eu sempre gostei, desde a minha juventude, de artistas e de pensadores que desafiassem as normas instituídas e o pensamento dominante. E por isso é que a minha música é como é. Também tem um pouco a ver com essa veia. E falando na sua música, daquilo também que queria e que queria criar, o que é que, isto é um pouco aquela pergunta, o que é que surge primeiro, se é o ovo ou se é a galinha? O que é que surge primeiro? É a palavra, é as emoções, é a música em si? Acaba por ser um simultâneo? Sim, acaba por ser, no meu caso em particular, acaba por ser um bocadinho aleatório. Às vezes pode ser, eu tenho poucos temas que são cantados, por acaso no último álbum e no anterior tenho uma série de temas que são cantados ou por mim ou por outros convidados, e com letras próprias. Mas no meu caso específico, ou seja, não há aqueles... Mas o próprio som diz... Sim, eu geralmente costumo sempre trabalhar a partir do som. Começo a fazer experiências com sons, por exemplo, o último álbum que editei foi mais conceptual. Eu tinha já um conceito definido e fui atrás desse conceito e desenvolvi criativamente esse conceito. Mas a maior parte das vezes, mesmo quando fiz bandas sonoras para filmes mudos ou para teatro, geralmente há ali sempre um pré-estímulo, que é o de conhecer primeiro o guião ou o filme em si, depois trabalhar a música. Exatamente, tem que haver um estímulo prévio. No caso dos meus álbuns em particular, pode ser um bocadinho aleatório começar com a letra, mas geralmente é sempre com som, com experiências sonoras, com experiências de montagem, porque eu trabalho muito com samples e com instrumentos eletrónicos, guitarras, mas também eletrónicos, e depois é perceber como é que eu sou muito intuitivo. Posso passar anos sem fazer música, mas quando começo num processo criativo, estou horas e horas e ao fim de poucas semanas consigo criar um álbum inteiro. Mas fala da questão da emoção. A emoção eu não procuro, à partida não estou, quando estou num processo criativo, a pensar qual vai ser o efeito. Daquilo que hoje em dia a palavra está muito na moda, que é a percepção. Ou seja, e eu acho que quem cria música não tem que estar a pensar qual vai ser a percepção ou qual vai ser o efeito emocional dessa música. E infelizmente estamos muito nessa vertente, não é? Se calhar, provavelmente, estamos sempre a pensar ao trabalhar para o público e não propriamente para aquilo que nós... Essa é outra questão, eu nunca pensei nisso. Até porque se torna comercial depois, lá está a tal história. Pronto, essa é outra questão. Eu não sou um artista comercial, apesar de já ter tido boas reações, até de crianças que ouviram a minha música, mas nunca, porque sendo um artista solitário, que não tem mais nenhum elementos na banda, ou não ter uma editora, eu só tive nos 2 primeiros discos, que me faça pressões comerciais, nunca tive essa pressão, nem essa necessidade de fazer música comercial para vender. Nunca foi o meu objetivo, foi uma necessidade intrínseca daquilo que estávamos a dizer nisso. Como? E libertadora, sim, libertadora. A arte transforma e liberta, nem que seja de nós próprios para o mundo, para os outros
e em partilha e em comunhão com os outros. Mas a verdade é que eu fazia música e escrevia e escrevo quando sinto necessidade. Eu fechei, entre aspas, a minha conta do Facebook com muita pena, e o meu blog, na altura, com muita pena de muitos seguidores que me seguiam, apesar de não ser influencer, eu repito, porque senti necessidade de parar e de refletir um bocadinho e de não estar a sobrepor-me ao ruído que existe hoje nas redes sociais. Algo que me perturbou muito, que era um universo bastante diferente do que era a blogosfera, em que as pessoas iam lá e já sabiam o que iam encontrar. Hoje em dia, enfim, o Facebook e as redes sociais no geral, sabemos o que são, mas para terminar, a emoção é sempre um efeito a posteriori. Eu não digo assim, ok, agora vou fazer uma música a apelar a uma emoção de raiva, de medo, de angústia, seja do que for. Não. Pode provocar, naturalmente. Pode provocar, e às vezes pode até, o interessante disso, e eu acho que a arte tem essa vertente muito interessante e estimulante de provocar reações diversas. Não é bem aquilo que eu vou dizer relativamente a isso. Peço por favor. Não, força. Mas o Vítor parece uma pessoa até bastante reservada ou mais introspectiva, mas depois quando está em palco, eu já ouvi como DJ, já ouvi também em algumas atuações que fez, transforma-se também e liberta-se. É incrível como é que, não sei se concorda comigo ou não, mas está no seu mundo, mas também provoca reações aos outros porque está, e peço desculpa esta expressão, porque está a curtir aquilo que está a fazer. Não sei se a minha ideia, se estou errado ou não. Não, é isso. Por acaso, o Rico Rubin fala de um caso de um artista com que ele trabalhou durante 30 anos, que tinha sempre o medo de ir para palco. Ou seja, ele tinha sempre uma angústia antes de entrar em palco, mas quando ele subia ao palco, transformava-se. É isso. O Pedro Abrunhosa, num espectro totalmente diferente do meu, um artista comercial, também fala disso, ou seja, daquela sensação, e mesmo outros artistas com décadas de carreira, de que quando vão para palco, ou seja, entra-se num mundo diferente, numa sensibilidade diferente, e não é que tenha que se assumir um papel de entretenimento para entreter os outros, mas no fundo sinto isso, quando estou em palco, ou seja, como DJ, estou a desfrutar. Porque porque eu não tenho nenhum compromisso comercial, ou seja o que for, não ganho a minha vida com aquilo que eu vou fazendo, mas aquilo que faço tem que me dar gozo e prazer. E quando fiz aquelas sessões no Café Concerto ou noutros sítios a passar música, e já passei música durante 6 horas seguidas e com o público para dançar, dá-me gozo, e eu próprio tenho prazer nisso. E quando estou em palco também a apresentar as minhas músicas ou fazer como estou agora aqui, também estou com prazer a falar convosco, não estou a fazer por obrigação, e sim porque sou uma pessoa reservada e mais introspectiva, mas quando estou em ambiente de partilha, gosto de partilhar isso com as outras pessoas. Criar no interior é diferente de criar numa grande cidade? Isso tem a ver um pouco com aquilo que estávamos a falar há pouco, ou seja, do facto de ser da Guarda. Eu iria referir aqui não é querer mostrar erudição, mas é uma frase que tem a ver com aquilo que me está a perguntar. Havia um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset que disse uma frase, para além de muitas outras, que ficou na memória de muita gente, que ele dizia que nós somos nós e a nossa circunstância. Isto quer dizer o quê? Que, no fundo, nós, como indivíduos, moldamos a nossa personalidade, a nossa maneira de ser, conforme as nossas... Há aqui uma componente genética, sabemos, mas conforme a nossa educação, o nosso ambiente cultural e social e geográfico. Isto para dizer que, efetivamente, se eu tivesse, por exemplo, ficado a viver em Paris, se os meus pais não tivessem vindo para Portugal, seria outra pessoa. Se eu tivesse vindo para Portugal e tivesse ido para Lisboa, ou para Faro, ou para Braga, teria sido outra pessoa. Porque todo o ambiente familiar, social, territorial, seria diferente. Há uma corrente... movimento estético, artístico e filosófico com o qual eu também estou a estudar para o meu doutoramento, chamado situacionismo dos anos 50 e 60, que influenciou muito o Maio de 68 em Paris.
e ao mesmo tempo uma corrente filosófica, artística, estética e política. E eles diziam que, e também não é um conceito novo, já vinha da filosofia aristotélica, mas no fundo o que eles diziam é que, num caso específico daqui, para ir ao encontro da sua pergunta, eles falavam daquilo que se chama psicogeografia, ou seja, que o nosso entorno geográfico molda a nossa percepção e a nossa própria personalidade, e que, sendo um criador ou um artista, vai moldar necessariamente a sua forma de trabalhar, porque está aberto aos estímulos que estão à volta dela. Podemos dar inúmeros exemplos. O Woody Allen, se calhar é o Woody Allen porque esteve quase toda a vida, ou toda a vida viveu em Nova Iorque, e o cinema dele reflete a realidade de Nova Iorque. A Frida Kahlo fez a pintura que fez porque viveu nas paisagens do México, e senão seria uma artista diferente se tivesse nascido em Berlim ou em Londres, e por aí fora. O Samuel Beckett ou James Joyce escreveram os livros que escreveram, muito ligados a Dublin, na Irlanda, porque viveram na Irlanda e refletem e falam sobre a Irlanda. E, portanto, para responder resumidamente e objetivamente, sim, eu faço a música que faço e sou o artista que sou e tenho um pensamento que tenho, muito porque vivo na Guarda, tive os amigos que tive que me também, o conhecimento, a criatividade não cai do céu. Alguém também me influenciou, partilhei com muitos amigos, com colegas que sabiam até mais do que eu, aprendi muito com eles, com o meu entorno geográfico, e tudo isso influencia a nossa sensibilidade. Porque uma coisa é viver numa cidade cosmopolita com muitos estímulos, outra coisa é viver, por exemplo, numa aldeia recôndita e isolada. E o ambiente psicológico, que a geografia, literalmente, a arquitetura da cidade, por isso é que se chama psicogeografia, influencia o nosso ânimo, o nosso estado emocional, psicológico e a nossa relação connosco próprios e com os outros. Portanto, tudo isto está misturado. Está muito interessante. E há que eu estava a falar sobre estes criadores, os novos criadores. Há uns anos atrás, eu sou de uma geração, portanto somos praticamente quase da mesma idade, que havia muitos criadores, mesmo na Guarda, portanto, ou seja, não precisávamos de ir para os grandes centros. Neste momento, a ideia que eu tenho, pode estar errada, que está-se a criar pouco. Qual é que é, da sua perspectiva, o que é que está a faltar para haver esse estímulo? Políticas culturais, mais estímulos, sim. Eu sou do tempo em que nos anos finais 80. Peço desculpa estar a interromper. Aliás, nós estivemos aqui no outro primeiro episódio, tivemos aqui até a vereadora da Cultura, e uma das coisas que eu disse é que há uns anos atrás até havia aqueles cafés ou bares de culto, onde as pessoas podiam ir, falavam sobre cultura, política, passavam música. Portanto, neste momento nem isso está-se a perder. Possivelmente é a nível geral, mas falo agora concretamente aqui no nosso território, que é o que importa. O que é que falta para reativarmos? Sim, isso é verdade. Eu cresci numa cidade da Guarda, que já não é da geração da Joana, mas talvez do Daniel, nos anos 80 e 90, em que pode não parecer verdade, mas é verdade aquilo que eu vou dizer. A Guarda tinha mais bares e mais diversão noturna do que Viseu, ou até mais que Covilhã, ou até Coimbra. Eu tinha amigos de Coimbra que vinham ao sábado à noite para a Guarda, porque havia uma oferta de bares e de diversão noturna que era fora do normal. E de facto havia, já para não falarmos do Café Mondego, dos cafés tradicionais, o Café Mondego e os Zincos Bar, sim, onde se passava música alternativa. É algo que eu sinto muito a falta nesta cidade, e que eu acho que estamos a assistir a um certo declínio nos últimos anos, de que falta isso mesmo. Ou seja, eu sei que, por exemplo, sabemos o Aquilo, que já é um grupo cultural formado pelo Américo, que já há 40 anos, já fez 40 anos, fez muito pela cultura da Guarda, mais num nicho mais alternativo, mas fez muitas peças de teatro, performance, poesia. Criadores e artistas, Lançou criadores e artistas, é verdade.
E eu sei que, por exemplo, aquilo que era para haver este sábado, depois até foi cancelado, uma sessão de reflexão sobre programação cultural e atividade cultural e artística, e depois foi cancelado, não sei porquê. Mas isto para dizer basicamente que concordo, não há efetivamente na Guarda os criadores, os músicos, os artistas, muitos deles saíram da Guarda, a verdade é essa, nos últimos, sei lá, 10, 20, 15 anos, porque foram à procura de oportunidades melhores. Também vejo, peço desculpa, Vitor, é uma percepção, não tenho dados estatísticos para estar a dizer, mas também vejo aqui muitas vezes quando as pessoas se zangam num grupo, criam outros grupos. Portanto, e nós também não temos uma comunidade tão grande para haver esta. Não sei se é essa percepção ou não. Isto faz parte da natureza humana. É um pouco da época que estamos a viver, que é tudo muito acelerado e as pessoas não têm aquela paciência, tolerância. Bom, enfim, não sei. Sim, é um misto disso tudo, porque qual é a vontade que as pessoas hoje têm nesse mundo acelerado e hiperestimulado e de uma velocidade estonteante a todos os níveis, para parar, para ir a um café, conversar com as pessoas, com amigos, ouvir uma tertúlia, ouvir uma conferência sobre o que é que seja, debater, discutir, partilhar, aprender, conhecer. Hoje em dia a motivação, eu vejo isso também na história do teatro, estou no Teatro Municipal da Guarda há 20 anos e sinto que é muito difícil, sobretudo às gerações mais novas, à nossa talvez não, porque já temos um outro histórico e experiência, mas às gerações mais novas, sobretudo no interior, mas eu vejo que há uma clivagem com o litoral. Eu, este fim de semana estive em Lisboa, estive em 2 ou 3 sítios onde estive na Cinemateca, por exemplo, na sexta-feira a ver um filme do meu cineasta que estou a estudar. A Cinemateca tem uma sala de 200 lugares, estava quase cheia e metade eram jovens, a ver um filme alternativo e experimental. Se fosse passado aqui na Guarda, teria meia dúzia de pessoas, literalmente. Mas isto também tem a ver com a psicogeografia, com a localização, com o peso irremediável da interioridade, do despovoamento. Há aqui questões políticas que devem ser pesadas e analisadas e que têm que ser pensadas para como reverter esta forma de estarmos a viver hoje a sociedade. E o associativismo na Guarda e sobretudo em locais mais pequenos, mesmo em capitais de distrito pequenas como a Guarda, com fraca população, fracos rendimentos, fracos hábitos de cultura, tem que ser repensado para que haja mais estímulos, mais articulação, projetos de partilha e que não haja essa inveja e essa distanciação que o Daniel estava a evocar, ou seja, o problema, as cidades pequenas têm coisas boas e coisas más, não é? Uma coisa má, se calhar, é o facto de quase toda a gente se conhecer umas às outras e quando há tentativa de querer, seja em que setor for, seja no económico, no cultural, no associativismo, seja alguém que esteja a sobrepor-se demasiado, se calhar vem alguém por trás a querer sabotar, ou querer competir de uma forma, se calhar, que não é mais justa ou mais interessante. Mas é importante que haja, por exemplo, como fazemos num tempos e com o espetáculo das Janeiras, em que agregamos praticamente todas as associações, os grupos, ou no Galo, as freguesias. Mas aí há críticas muitas vezes, só fazem porque é política, não sei o quê. Há sempre leituras distorcidas sobre a verdade das coisas, mas o que era importante é que toda a gente estivesse a remar para o mesmo lado, para o desenvolvimento social e económico. O associativismo é muito importante e há uma decadência. Claro que sim. Infelizmente há. Que dificuldades enfrenta hoje quem quer viver ou simplesmente persiste na criação artística em Portugal? Não só em Portugal, diria como no mundo inteiro. E eu acho que há aqui um antes e depois de Covid-19 e da pandemia. Eu escrevi sobre isso na altura, ainda quando escrevia sobre as redes sociais, havia... a Covid-19 foi um fenómeno absolutamente terrível para a cultura, para a arte, para a criação artística. Houve dezenas de milhares de artistas que desistiram da carreira,
nos 2 anos de pandemia que tivemos, porque não viram a forma de subsistir. E a verdade é que os problemas que existem para que os criadores, os artistas possam subsistir não só na Guarda, como em Portugal, como no mundo inteiro, acabam por ser comuns, que é capacidade de resiliência para enfrentar, e eu volto a este livro, o Rick Rubin fala muito disso também, da capacidade de resistir, de confiar em nós próprios, porque cada um de nós, como digo, somos potencialmente criativos e artistas. É preciso termos um foco, termos memória, termos uma identidade e querer fazer algo de novo que seja diferenciador. Porque eu falo na área da música. Se de repente uma distribuidora ou uma companhia nos apresentar ao mercado musical mais uma Carolina Deslandes, sem desprimor para ela, ou mais uma Bárbara Tinoco, sem desprimor para ela, o que é que isso acrescenta de novidade? E por isso é que eu acho que, e sempre gostei mais dos artistas que vão contra as regras, que são, digamos, mais vanguardistas, mas ao mesmo tempo acessíveis. O Frank Zappa, que é um músico dos anos 60 e 70, que foi muito revolucionário, dizia uma coisa também interessante, que era: nós temos que ter, nós, o público, os ouvintes, os setores da arte e da cultura, têm que ter mente aberta. É a mesma coisa que um paraquedas. Eu fazia esta analogia um bocadinho desformatada do que deve ser a arte, mas um paraquedas, se não abrir, não serve para nada. E a mente humana é a mesma coisa. Se não for aberta, não serve para nada. E fica cristalizada, fica resignada, paralisada. O setor, quem frui a arte e a cultura, tem que ter mente aberta. Mas, voltando à questão, um artista ou um criador tem muitas dificuldades para subsistir nos dias de hoje. E nem estou a referir à IA e à questão da inteligência artificial e o que é que ela pode negativamente fazer para a arte e para a criatividade, mas já antes do surgimento da IA, daria outra conversa, mas é altamente ameaçadora, Sim. altamente ameaçadora, porque já daqui a pouco tempo não vamos saber o que é criado por IA, seja então o cinema está altamente ameaçado. A China, há pouco tempo usou até atores. Sim, o Tom Cruise e claramente. Portanto, a IA é uma forte ameaça à arte e à criatividade. Mas, basicamente, e eu com a minha experiência, para não me estender demasiado, no Teatro Municipal da Guarda, onde lidei sempre, há muitos anos, com artistas, com criadores, e falávamos muitas vezes quais eram os problemas que eles tinham. E eu percebia os problemas que eles tinham, porque eu, enquanto criador, nunca tive essa faceta comercialmente de querer ser rentável. Não foi esse nunca o meu objetivo. Mas quem quer viver da arte e só se dedica à criação artística, se não for um Pedro Abrunhosa ou uma figura mediática, vai passar mal. Ou potencialmente vai ter momentos de prestígio, de desafogamento económico e momentos que vai ter muitas dificuldades, porque o mercado em Portugal é pequeno. Imaginem, um artista que faça uma turnê, vai a 10, 15 teatros e termina a turnê, depois pode estar um ano parado. E se não for suficientemente rentável essa tour pelos teatros ou pelos festivais de verão, que é onde os artistas ganham mais dinheiro, podem depois passar dificuldades, mas e depois tem a ver com, e estamos a falar de uma forma genérica, não é só da música. Os cineastas em Portugal, os realizadores, têm muitas dificuldades porque o cinema não é devidamente apoiado financeiramente e são muito poucos os cineastas que conseguem ter uma vida própria e viver do cinema. Os escritores, mesma coisa. Quem é que vive hoje da escrita? Tem que fazer outras atividades paralelas, tem que ter outras profissões. Os artistas plásticos, os bailarinos, os coreógrafos,
a área da dança é Os tão... escritores, acontece muito isso, em vez de focar só na escrita, muitas vezes fazem workshops, fazem isto e aquilo, que é para conseguirem ter aqui. Exatamente, mesmo o Gonçalo Leme Tavares, o Walter Ugumem, grandes escritores que estão consagrados na literatura contemporânea, têm que fazer isso. Têm que ir a feiras do livro, têm que ir fazer... Eu próprio já fiz um workshop na BMEL com o Gonçalo Leme Tavares de escrita criativa, porque eles têm que fazer isso, não vivem apenas da venda dos livros. E mais difícil, pensem um bocadinho comigo, um artista, por exemplo, um bailarino de uma companhia de dança, tem uma vida artística muito curta, chega ali aos 35, 36 anos, não tem já, por questões físicas, anatonómicas, tudo mais, capacidade para continuar a sua carreira. E é quase como a de futebolista. Uma distração. Exato. Para o futebol sempre há, porque Sim. o movimento auxiliar. Completamente, sim. Portanto, resumindo e concluindo, a vida não é fácil para os artistas, sejam eles de que área disciplinar ou de linguagem artística for. É preciso que os artistas não desistam à primeira e que insistam, se acreditarem nas suas capacidades e potencialidades, em focar-se no desenvolvimento da sua linguagem, sobretudo se pensarem e tiverem convicção que têm algo de novo a oferecer, diferenciador. E hoje em dia não é fácil ser original e inovador no campo das artes. Não é nada fácil. Se tivesse de escolher o que pode a arte oferecer às pessoas num tempo de pressa, ansiedade e distância ao mesmo tempo? É resistência e contemplação. Acho que são duas palavras e dois conceitos que têm que as pessoas perceber que a arte e a criatividade falam sobre isso. Eu acho que tenho aqui uma citação muito interessante eu tenho que tirar aí os óculos, do Rick Rubin, que diz que em vez de imitares os outros, valoriza a tua própria voz, desenvolve, estima. Mal é estabelecida uma convenção, o trabalho mais interessante provavelmente será aquele que não vai atrás dela. As razões que te levam a fazer arte, inovar e expressar-se, mostrar algo novo, partilhar o que está dentro de ti e comunicar a tua perspectiva singular. Responde mais até à pergunta anterior. Mas, sucintamente, em relação a esta, eu acho que há duas palavras que para mim que são essenciais, ou até três, diria. Resistência, capacidade de contemplação e originalidade. Quer de quem cria, quer de quem frui e absorve as opções, as propostas artísticas, porque num mundo tão volátil, tão rápido, com uma velocidade tão estonteante, em que estamos constantemente distraídos com as redes sociais, com a cultura digital, resistir e pensarmos que a arte pode ser um mecanismo de resistência, de reflexão, de contemplação. O Schopenhauer dizia mesmo isso, a arte serve para contemplação e são os poucos momentos de paz interior que nós devemos ter, é quando vamos a um museu, quando na altura não havia cinema, mas o Schopenhauer falava que a música era a forma de arte mais suprema, que podia ter um diálogo mais objetivo com a ideia de absoluto, com a ideia de espiritualidade, e portanto, resumindo, acho que se nós tivermos a capacidade de contemplação e estarmos aqui com a capacidade de estarmos uma hora a ler um livro sem mais distração nenhuma, uma hora a ver um filme sem estar a cada 2 minutos a ver o feed do Instagram, é um desafio. Hoje em dia é um desafio e isso é algo que eu acho que é mesmo muito importante, pensarmos que temos que ter essa posição, essa postura para com a arte e para com a criatividade. É estarmos abertos à novidade, não nos resignarmos apenas àquilo que a cultura dominante nos dá e procurar outras experiências que sejam transformadoras, voltando ao início da nossa conversa, que sejam capazes de perceber que nós, através da arte, conseguimos ser mais humanos. Há alguma canção ou algum texto que tenha criado que soube, que criou algum impacto na outra pessoa? Para nós próprios, no fundo, sim. Achas que quando nós criamos alguma coisa também nos cria alguma
Claro que Há sim. uma emoção. Claro. Não, é isso. É esse, Emoção. claro que sim. Seja que objeto artístico que for, potencialmente tem que criar em nós, receptores, algo. Porque o pior que pode acontecer é a indiferença. É nós olharmos para um quadro num museu e passarmos porque não nos disse nada. Ou assistirmos a um concerto e estarmos indiferentes a ver o telemóvel porque não nos afeta nem negativamente nem positivamente. Eu próprio posso dizer que já estive no TMG ou noutras salas de espetáculos a ver espetáculos em que eu saí frustrado, porque não me disse nada, não acrescentou nada. E outros, exatamente o oposto, claro, e a maior parte das vezes tem sido assim, infelizmente. Agora, naquilo que eu tenho criado e feito, sim, ao longo de muitos anos, nas redes sociais, no blog e mesmo nos jornais, muitas vezes tinha bom feedback, como agora o Daniel me disse, de pessoas que vinham ter comigo ou que mandavam mensagens, o teu texto abriu-me novas portas de entendimento, acho que é muito pertinente, é uma boa reflexão sobre isto, sobre aquilo. Quando somos assim reconhecidos, é mesmo uma forma de reconhecer. Não ao nível económico, eventualmente, mas a Não. nível emocional. Acho Emocional e intelectual. É É uma satisfação intelectual. E é como disse no início, eu escrevi no blog reflexões sobre coisas que eu gostava, mas que tinham um impacto, ou pelo menos refletiam-se nas outras pessoas. Eu recordo de uma vez, para responder objetivamente, o meu blog tinha, as estatísticas diziam, tinha 20 a 30% de leitores no Brasil, curiosamente. E houve eu tinha caixa de comentários abertos, muitas vezes tinha comentários brasileiros. E houve uma vez um jovem de 18 anos, que foi curioso, que me deixou um comentário e dizer: olha, sigo o seu blog há 2 anos e para mim o senhor é um professor para mim. Dizia eu. É um professor porque aprendi aqui tantas coisas sobre cinema, música, livros, enfim. Viramos a procurar. Sim, exato. E eu dizia isso. Lembro também de uma vez, eu toquei muito nas FNACs, na altura quando faziam concertos nas FNACs, e foi no Porto, no Norte Shopping, acho eu, há muitos anos, estava a tocar e no final eu percebi que havia um senhor, pronto, aquilo tem uma sala pequenina, mas estava composta, havia um senhor já de uma certa idade que tinha uma criança pequena a ver e eu reparei que a criança estava a mexer-se muito em algumas músicas que eu tocava e no final vieram ter comigo e diz-me o senhor: olha, a minha neta, que era neta, tinha 6 ou 7 anos, gostou muito da sua música, até fartou-se de dançar. E eu fiquei, uau, isso é uma satisfação enorme. Agora recordo também de uma vez, toquei ao vivo numa praça em Évora, com cinema, e que eu fazia a música ao vivo, e via crianças a dançar aí à minha frente, o que é maravilhoso. Quando se pensa que a arte ou alguma forma de arte é intelectualizada, é hermética, que não chega a todos os públicos, é nestas experiências que nós desformatamos essa ideia. E nós estamos agora terminados, só que antes de irmos para a última pergunta, também a jeito do princípio de provocação, vou terminar a minha parte agora com uma pequena provocação, que o Vítor admira a parte intelectual, criativa, já falou do Woody Allen. Como é que se sente ele enquanto artista com este tem envolto de grandes pessoas? Como é que nós conseguimos separar o artista e a pessoa? Isso vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer, ao exemplo que eu estava a dizer da realizadora alemã que estava conotada com o nazismo. Respondendo objetivamente, eu acho, na minha... Mas são eu já... mas eu já refleti sobre isso e tenho uma opinião formada. Ainda que possa ser discutível, e já discuti isso com outros amigos que têm uma opinião contrária à minha, tudo bem. Falei há tempos, por acaso, com uma pessoa que eu respeito muito intelectualmente e culturalmente, que me disse que não conseguia ver mais nenhum filme do Woody Allen por causa de todos estes extremos logo, não? Há este estigma que cai sobre ele de ter casado com a filha adotiva, suspeitas de pedofilia, agora com os ficheiros Epstein, etc. E eu disse que não, que eu conseguia fazer essa distinção entre a figura de artista e a figura de pessoa humana. Se nós olharmos para a história da arte e da cultura, nós temos escritores, pintor, o Picasso batia nas mulheres,
Nós temos artistas, todas as áreas, realizadores, escritores, pintores, cineastas, músicos, que eram pessoas horríveis, com caráter, com personalidade, mas que eram artistas geniais. Agora, eu percebo e é legítimo alguém dizer que não, se aquele homem era fascista, era uma pessoa execrável, exercia violência doméstica, era pedófilo, não quer saber da arte dele para nada. Eu admito que essa leitura seja legítima. Eu já tenho uma ideia diferente e consigo separar. Ok, para mim claro que estou contra todo este tipo de crimes, obviamente, mas consigo ainda fazer essa distinção intelectual entre a produção criativa, artística e intelectual do artista em causa e os casos grotescos da vida pessoal. Mas isso é uma discussão que nos levaria muito longe e que e tem os dois lados. E emocional é um dilema, não é? É um dilema, sim. É um dilema. Há pessoas que cortam literalmente com artistas que tenham estes traços de caráter, de personalidade. Estou-me a lembrar de um escritor francês, o Céline, que era um fascista ultra radical. E, no entanto, escreveu livros geniais e marcou a literatura do século XX. Agora, alguém que se recusa a ler um livro dele porque ele era um fascista, ok, tudo bem, admito que sim. Ou não ver os filmes da Helena Riefenstahl porque eram de propaganda nazi, mas que esteticamente eram obras-primas, tudo bem. Há os dois lados. Vítor, obrigado por ter aceitado. Obrigado. Obrigado. Foi uma grande conversa. Obrigado mesmo de coração. Obrigado, João. Obrigada nós. A arte continua a ser uma das formas mais livres de dizer o que sentimos e pensamos. Que a música e a poesia nunca nos faltem enquanto comunidade. Obrigada por nos acompanhar neste momento especial. Até ao próximo episódio. E obrigado mais uma vez, Vítor. Isto foi fantástico, esta nossa conversa. Eu agradeço. Obrigado.